Você já se perguntou por quê, apesar de tantas oportunidades, tanta informação disponível, tanta promessa de riqueza e sucesso, a maioria das pessoas ainda vive presa no mesmo ciclo de escassez? É porque a riqueza verdadeira nunca foi e nunca será sobre o que você tem, mas sim sobre quem você se torna. Olhe ao redor. A maioria se move em círculos, esperando que algo mude lá fora, antes que algo mude aqui dentro. Mas a verdade brutal é esta: se você não se transforma, sua realidade não se transforma. Se você não muda sua mentalidade, seus resultados serão sempre uma repetição do passado. Napoleon Hill escreveu: "A riqueza começa com um estado de espírito", e essa frase ecoa como um trovão através das gerações porque ela toca na raiz do problema. A maioria fracassa porque acredita que sucesso é circunstância, quando na verdade, sucesso é decisão. É um pacto que você faz consigo mesmo, de nunca mais aceitar uma vida morna, de nunca mais olhar para os seus sonhos como se fossem delírios distantes. É decidir que a mediocridade não terá mais lugar na sua agenda. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de acender a lâmpada. Ford foi chamado de louco por querer fabricar um carro popular. Carnegie era um simples telegrafista antes de se tornar um dos homens mais ricos do mundo. O que esses homens tinham não era dinheiro, era visão, uma convicção ardente de que o invisível podia se tornar inevitável. Enquanto a maioria espera a permissão do mundo para agir, os grandes criam a própria permissão. E aqui está o segredo que ninguém quer ouvir: você já tem tudo o que precisa. O problema é que você não acredita nisso o suficiente para agir com a intensidade necessária. A mentalidade da maioria é moldada pelo medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de se expor. Mas o medo é apenas uma ilusão fabricada por uma mente que não foi treinada. A sua missão é reprogramar o que você acredita ser possível. Isso exige clareza brutal. O que você quer, não superficialmente. Não o que soa bonito, mas aquilo que queima no seu peito quando você está sozinho, sem máscaras. Clareza cria poder. Quando sua visão é cristalina, cada ação sua se alinha a ela como uma bússola, apontando para o norte verdadeiro. Mas clareza sem disciplina é um sonho vazio. Disciplina é o que separa os amadores dos mestres. E aqui está algo que poucos compreendem. Disciplina não é sofrimento. Disciplina é liberdade. Quando você domina seus hábitos, você domina seu destino. A maioria nunca vai ficar rica porque não suporta o desconforto do crescimento, porque prefere a gratificação instantânea à vitória duradoura. Mas aqueles que decidem ser exceção entendem que cada renúncia hoje é um degrau a mais rumo à grandeza. Você precisa agir como se já fosse a pessoa que deseja se tornar. Visualizar não é apenas fechar os olhos e sonhar. É criar uma realidade interna tão poderosa que ela começa a moldar o mundo externo. Walt Disney via castelos antes que eles existissem. Ele não apenas sonhava, ele via, ele sentia, ele vivia aquilo antes que o mundo acreditasse. Isso é visão verdadeira. E visão verdadeira cria magnetismo. As oportunidades começam a gravitar ao redor de quem não apenas deseja, mas vive como se já possuísse. E haverá quedas. Sempre há, mas cada queda é uma lição disfarçada. A resiliência é construída nos dias em que tudo parece desmoronar e mesmo assim você escolhe continuar. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. A diferença? Ele não aceitou o fracasso como destino. Ele usou cada derrota como combustível, porque no final não é sobre quantas vezes você cai, mas sobre quantas vezes você levanta mais forte, mais sábio, mais determinado. O ciclo da pobreza não é quebrado apenas com estratégias externas. Ele é quebrado dentro da mente, quando você decide que não vai mais repetir a história que te ensinaram. Quando você cria novas crenças, novos padrões e novas regras para a sua vida. A maioria nunca vai ficar rica porque nunca vai ousar reescrever sua própria narrativa. Mas você tem a escolha agora. A pergunta é: você vai ser mais um ou vai ser aquele que muda tudo? A riqueza é uma consequência inevitável para aqueles que vivem com propósito inabalável. E propósito não é algo que você encontra pronto em algum lugar escondido.
propósito é algo que você cria, tijolo por tijolo, com suas escolhas diárias. A maioria está à deriva porque nunca parou para definir com clareza: para que estou lutando? Para que estou aqui? E sem esse farol, qualquer tempestade parece insuperável. Mas quando o propósito é sólido, não importa o caos lá fora, você continua em frente. Você precisa entender: você não está competindo com ninguém além de si mesmo. O verdadeiro jogo é interno. É você contra suas desculpas, você contra sua procrastinação, você contra aquela voz covarde que diz que não é capaz. Cada manhã que você acorda, você está em batalha. E cada decisão, levantar cedo ou dormir mais um pouco, investir em si mesmo ou gastar sem pensar, focar ou se distrair, está moldando silenciosamente o seu destino. E aqui está o ponto crucial. Ação é a ponte entre o mundo invisível e o mundo visível. Sem ação, todo sonho morre sufocado na inércia. Não importa quão forte seja sua fé, se ela não te move para frente, ela está incompleta. Andrew Carnegie não se tornou um titã da indústria só com boas ideias. Ele agiu. Henry Ford não revolucionou a indústria automotiva apenas com pensamentos positivos. Ele agiu. Ideias são sementes, mas ação é o que faz a colheita acontecer. Mas não se trata apenas de agir por agir. Trata-se de agir com estratégia, com foco, com inteligência e, acima de tudo, com uma fome insaciável por aprendizado. O mundo muda rápido demais para os estáticos. Quem não se adapta, quebra. A maioria nunca vai ficar rica porque acredita que já sabe o suficiente. Os grandes, ao contrário, são eternos aprendizes. Eles leem, estudam, observam, testam. Eles têm humildade suficiente para reconhecer que cada novo conhecimento é uma ferramenta a mais no arsenal da vitória. A gratidão também faz parte do código da riqueza. Não como um clichê, mas como um poder real. A mente que agradece é uma mente aberta para receber mais. Quando você vive reclamando do que não tem, você bloqueia a abundância. Mas quando você agradece, sinceramente, intensamente, por cada pequena conquista, por cada desafio que te fortalece, você cria um campo magnético que atrai ainda mais prosperidade. Gratidão não é passividade, é reconhecimento do progresso e convite para o próximo nível. E nunca se esqueça da importância da adaptabilidade. Quantos negócios gigantes caíram porque não souberam se reinventar? Quantas carreiras brilhantes murcharam porque se recusaram a mudar? A maioria nunca vai ficar rica porque quer que o mundo se curve às suas regras, enquanto os grandes aprendem a dançar com a mudança. Eles entendem que a rigidez é inimiga da evolução. Seja como a água, flexível, fluida, mas capaz de esculpir montanhas. No final das contas, o jogo da riqueza não é sobre sorte, é sobre construção, tijolo por tijolo, escolha por escolha, e a cada dia você tem a chance de colocar mais um tijolo nesse castelo que está erguendo, ou deixar mais um dia escapar pelas mãos. A maioria nunca vai ficar rica porque vive como se tivesse tempo infinito. Mas você, se está ouvindo até aqui, já percebeu. O tempo é o bem mais precioso que existe. Não desperdice, não adie. Decida agora ser a exceção. Decida agora construir a sua grandeza. O que separa os que vencem dos que fracassam não é talento inato, não é sorte, e muito menos as circunstâncias em que nasceram. É a disciplina. A disciplina é o terreno onde os sonhos encontram raízes. Sem ela, tudo desmorona. A maioria nunca vai ficar rica porque busca atalhos, fórmulas mágicas, soluções rápidas, resultados imediatos. Mas os mestres sabem, não existe colheita sem plantio. Não existe vitória sem suor. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. 1000 tentativas, 1000 noites em claro, 1000 dias sendo chamado de louco. Mas ele sabia. Cada fracasso era uma lição. Cada erro era uma etapa. Porque disciplina não é só fazer o que precisa ser feito quando está motivado. É fazer mesmo quando está exausto, frustrado, desmotivado. É levantar quando o mundo espera que você desista. Visualize isso. Sua vida é um edifício gigantesco. Cada ação disciplinada é um tijolo sólido. Cada dia de esforço contínuo é cimento que une sua obra. Mas cada desculpa, cada distração, cada abandono de metas
É uma rachadura invisível. E cedo ou tarde, o edifício de quem vive assim desaba. Por isso, seja incansável na construção. Seja meticuloso com os detalhes. Entenda que ninguém virá salvar você. Ninguém vai fazer por você. Essa obra é sua. E não há como falar de disciplina sem falar de visão. Porque disciplina sem visão é trabalho cego. E visão sem disciplina é só fantasia. Walt Disney sonhou com um império de magia quando não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Mas sua visão era tão vívida, tão real para ele, que nenhum obstáculo conseguiu destruí-la. Sua mente já habitava o futuro, enquanto seus pés ainda caminhavam no presente. Você precisa se ver lá antes de chegar lá. Precisa acreditar tão profundamente que o mundo à sua volta começa a se dobrar diante da sua fé. Mentalize, projete, visualize todos os dias. Não é esoterismo, é neurociência. Sua mente cria padrões. Seu corpo segue esses padrões. E o universo responde ao que você sustenta de forma consistente. Lembre-se também, riqueza não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre domínio da sua própria vida. A maioria está presa em correntes invisíveis, medo, dúvida, insegurança. Mas você está aqui para quebrar essas correntes. Você está aqui para escrever uma nova história. E cada palavra dessa história começa agora, na decisão que você toma, enquanto ouve estas palavras. Portanto, alinhe sua mente, fortaleça sua disciplina, expanda sua visão e, sobretudo, entre em ação. Hoje, agora, porque a maioria nunca vai ficar rica, mas você não é a maioria. Resiliência. Uma palavra poderosa, mas muitas vezes mal compreendida. Resiliência não é simplesmente suportar golpes da vida, é transformar cada golpe em combustível. É pegar cada queda e usá-la para se elevar ainda mais alto. Pense em Abraham Lincoln. Fracassou em negócios, perdeu repetidas eleições, sofreu perdas pessoais devastadoras. Qualquer outro teria desistido, mas não Lincoln, porque ele entendia que a dor não é o fim da estrada, é o treinamento para a grandeza. E isso nos leva a algo vital: aprendizado contínuo. A maioria para de crescer quando termina a escola. Acham que o diploma é o fim do caminho, mas os que vencem sabem. A verdadeira educação começa quando os holofotes se apagam. Carnegie lia todos os dias. Ford testava e estudava sem cessar. Hoje, com o conhecimento disponível na palma da sua mão, não há desculpa para a ignorância. Seu maior ativo não é o que você já sabe, mas sua capacidade de aprender o que ainda não domina. E mais, não basta aprender, é preciso aplicar. A maioria lê livros de autoajuda como se fossem entretenimento, mas nada muda até você agir. Nada muda até você colocar cada princípio em prática, até que se torne parte de quem você é. Não adianta sonhar grande se suas ações são pequenas. Não adianta planejar se você não executa. A cada dia, você será testado. Sua resiliência será desafiada. Sua disciplina será colocada à prova. Sua visão parecerá distante. Mas lembre-se, a jornada é feita para os poucos dispostos a pagar o preço total. Você não está lutando apenas por dinheiro. Está lutando por liberdade, por legado, por significado. E cada batalha vencida dentro de você abre caminho para vitórias lá fora. Então, siga. Continue. Não recue. Enquanto os outros desistem, você avança. Enquanto a maioria encontra desculpas, você encontra soluções. Porque este é o seu chamado: quebrar o ciclo, reescrever sua história, tornar-se a exceção. A riqueza não está reservada para uma elite secreta. Ela está reservada para os poucos que se recusam a viver em mediocridade. E hoje, enquanto o mundo gira lá fora, você decidiu algo grandioso: ser parte dessa minoria imbatível. Mantenha-se firme, porque e agora você sonha, chegamos ao outro lado da sua resistência. Tudo que você ouviu até aqui não é teoria vazia. Não são palavras jogadas ao vento. É um chamado, um lembrete brutal e verdadeiro de que a sua vida só muda quando você muda. Nada externo tem poder até que você decida tomar o controle absoluto do seu destino. Você é mais forte do que pensa, mais capaz do que imagina. Dentro de você já existe a semente da riqueza, da liberdade, da vitória.
Mas essa semente exige coragem para ser regada todos os dias. Exige que você quebre ciclos antigos, que enfrente o desconforto, que transforme fracassos em degraus. A maioria vai continuar vivendo na superfície, vai continuar contando histórias de por que não consegue. Mas você foi feito para algo maior. Você é a exceção. Não espere mais um sinal. Não espere pela permissão de ninguém. Você já tem tudo o que precisa para começar a sua revolução pessoal agora mesmo. O único obstáculo real sempre foi, e sempre será, você mesmo. E a boa notícia: você também é a sua maior solução. Então eu te pergunto, o que este vídeo despertou em você? Que decisão nasceu dentro do seu peito enquanto cada palavra ecoava na sua mente? Escreva nos comentários. Compartilhe sua visão, seu compromisso, sua transformação. E se este vídeo falou diretamente com a sua alma, siga o canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada. Deixe seu like, porque isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa dessa verdade na vida. Porque juntos, estamos criando um exército de pessoas indestrutíveis. Você não é a maioria, você é a minoria que vence. A história começa hoje.